minha saudação carinhosa aos meus irmãos que estão lá na cidade de Hiroshima, também na cidade de Osaka e na cidade de Nagahama, aonde estão neste momento participando do culto e juntos seremos edificados, abençoados. Certamente Deus tem uma bênção para as nossas vidas. Vamos ao texto que está exposto assim em Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos orar neste momento. Pai, eu te dou graças neste dia maravilhoso em que nos dás o privilégio de te servir, de adorar a ti na beleza da tua santidade. Eu te agradeço, Senhor, por poder andar na tua presença, adorar a ti e reconhecer a grandeza do teu poder e da tua fidelidade. Abençoa, Senhor, esta palavra que vamos compartilhar, os nossos irmãos que estão neste momento conectados, também aqueles que estão assistindo ali, Senhor, dentro do templo em Nagahama, os nossos irmãos de Osaka, os nossos irmãos de Hiroshima. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Ícaro, da irmã Liliana, esses missionários, Senhor, já com tantos anos de batalhas, com tantas cicatrizes, marcas no campo de batalha, mas continuam, Senhor, alvorando a bandeira ensanguentada do Calvário, defendendo o Evangelho, crendo nas verdades bíblicas reveladas na Tua palavra. Senhor Deus, dá-nos um culto maravilhoso, abençoado, glorifica-te, Senhor, nesta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos então a este texto maravilhoso para contextualizar. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã, sabia que a língua é uma arma tão perigosa assim, tão perigosa e poderosa, né? Porque ela pode ser chamada de perigosa, mas principalmente baseado no que disse Salomão, é muito poderosa. A língua, meus amados irmãos, ela é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Na Bíblia, o livro de Tiago fala sobre o poder da língua e como o uso dela pode afetar as nossas vidas. Então, pode ser para bem ou para mal. E é disso que eu gostaria de conversar com os irmãos, compartilhar, segundo aquilo que, orando, também lendo, estudando, pude captar deste texto, desta passagem bíblica, lembrando que o uso da língua, ele sendo usado de forma inapropriada, pode trazer resultados catastróficos, pode trazer resultados assustadores, pode trazer para você momentos terríveis na tua vida. A pessoa que usa a língua de uma forma inapropriada, de uma forma em que não tem noção do que está fazendo, por que está fazendo, ele pode trazer, irmãos, pode criar uma guerra, pode criar uma coisa terrível na terra. Você não imagina o que o inferno pode aproveitar uma língua que não dá liberdade para o Espírito Santo. Uma língua que não obedece, que não se submete à vontade do Espírito de Deus. Uma língua que não se enquadra naquilo que Deus preparou
para o ser humano. É uma língua que pode ser chamada de língua maldita. A língua, meus amados irmãos, é um instrumento tão pequenininho, mas por que é usada a língua como objeto, como algo a ser estudado, algo a se preocupar? Por que é atribuído tanto poder para a língua? Porque através da língua é que nós verbalizamos. A língua também, ela, antigamente, no princípio, se você for ler a Bíblia atentamente, por exemplo, você vai descobrir que no início, Gênesis, aí nos primeiros textos, você vai ver que língua é um idioma, né? Por exemplo, lá em Gênesis 11:1, ora, toda a terra tinha só uma língua e um só idioma. Então, significaria mais ou menos que nós estamos falando nesse momento de língua como idioma falado, né? Nós estamos falando em Gênesis 10:5, por exemplo, que as nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. Também podia ser dividido o idioma, né? O idioma, então, junta, separa um grupo de pessoas. Também poderia ser observado que aqueles que falavam o mesmo idioma poderiam ser chamados de uma só língua. Então, baseado nisso, meus amados irmãos, é que língua na Bíblia, ele é muito mais amplo do que somente esse pedacinho de músculo que nós temos na boca, que segundo os estudiosos é o que mais se movimenta, o que mais se exercita na nossa vida, e é o que primeiro morre, o primeiro que congela, o primeiro que enrijece, né? A língua. E se nós tirarmos ela, nós perdemos a habilidade da fala. Se nós tivermos ela presa, também perderemos a habilidade da fala. A língua, ela é um instrumento maravilhoso dado por Deus, mas que se for mal usado, mal utilizado, pode ser um instrumento de desgraça. Então, a partir do livro de Tiago, da carta de Tiago, capítulo 3, eu criei aqui um estudo bíblico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre 4 cuidados com o poder da língua. 4 cuidados com o poder da língua. E isso é de primordial importância nós valorizarmos para o que vamos aprender agora. O primeiro cuidado com o poder da língua é que, lembre disso, a língua reflete a pessoa. Vamos lá. A língua reflete a pessoa. Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então vamos lá. Religião não é apenas seguir algumas regras ou rituais. A verdadeira religião de quem segue a Jesus se reflete nas suas ações e na sua língua. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra o que realmente governa a sua vida. Então vamos lá. Por exemplo, em Mateus, vamos ver aqui, Mateus capítulo 12, versículo 37. Mateus capítulo 12, versículo 37. Olha o que Jesus fala. Terrível isso aqui. Jesus fala algo tremendo. Mateus capítulo 12, versículos 33 ao 37 diz assim:
ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus vai, assim, veemente contra aqueles que estão ali. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Agora presta atenção. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha que coisa tremenda o versículo 17. Porque pelas suas palavras serão justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, como que funciona isso, meus amados irmãos? Nós precisamos entender isso aqui de forma clara e objetiva. A língua é tão poderosa, a língua é tão poderosa e extraordinária que ela revela quem nós somos. Quer ver uma coisa? O sábio Salomão diz que de boca fechada até o tolo passa por sábio. Sabe o que significa isso? Significa que você pode vender uma imagem de quem você não é. Significa, o nome disso é propaganda enganosa. Mas que de boca fechada você pode fazer isso. Você já parou para pensar isso? Que de boca fechada você pode fazer até propaganda enganosa de que você é sábio, de que você é inteligente, de que você é espiritual, homem de Deus, mulher de Deus. Mas na hora que você abrir a boca, meu santo, aí não tem mais volta atrás. Aí você vai revelar quem você realmente é. Aí você realmente vai declarar, não tem, escute bem, a língua reflete quem eu sou. Quando eu abro a minha boca, eu começo a mostrar quem eu sou. Eu posso até me justificar, eu posso até dar voltas, não. Mas Jesus é quem disse, não tem como esconder. O homem bom do bom tesouro tira aquilo que é bom, e o homem mau tira aquilo que é mau. As palavras revelam quem eu sou. As palavras revelam, eu vou repetir, as palavras revelam quem eu sou. E aí vamos parar para refletir. Quem eu sou? Porque não tem como esconder, irmãos. Não há, não tem, não existe uma forma de esconder quem eu sou. Isso é uma verdade bíblica inegociável. Jesus é claro e objetivo, ele disse, olha, gente, é pelo fruto, e o fruto é a língua, a palavra. Quando você abre a boca, você fala, esse é o fruto do teu interior. E Jesus disse, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, quando você abre a boca, quando você solta palavras, você está tirando do seu tesouro e revelando quem você é.
Está entendendo por que que o sábio Salomão disse, ó, de boca fechada até o sábio, até o tolo passa por sábio. Se o tolo passa por sábio, de boca fechada, é porque a tolice dele está lá dentro guardado. E ninguém está vendo. Mas preste atenção numa coisa. Se você abrir a tua boca, não tem mais volta. O sábio vai dizer assim, olha, existem duas coisas que não voltam atrás. Palavra dada e pedra tirada. Soltou a palavra, não tem como engolir ela de volta. É por isso que a Bíblia ensina a sermos prudentes nas palavras. Olha como Deus é extraordinário. Deus deu um ouvido, 2 ouvidos. Para quê? E uma boca. Vamos pensar agora matematicamente. 2 ouvidos, uma boca. No estudo da matemática nas frações, 2 é o dobro de 1. Logo, então, eu devo ouvir o dobro do que falo. Que coisa maravilhosa. Olha como Deus é sábio, olha como Deus é extraordinário. Ele pôs ali no nosso rosto, ao alcance dos nossos olhos, a revelação daquilo que nós temos que fazer diário e constantemente. Que a Bíblia também diz, pronto para ouvir dos dois lados e demore para falar. No mínimo, demore o dobro de tempo para falar. Mas esteja pronto sempre para ouvir. Lembrando-nos sempre que quando eu abro a boca, eu começo a tirar do meu tesouro o que eu tenho guardado. E não adianta. Você pode disfarçar as palavras, você pode tangiversar, você pode... Não, eu falei sem pensar, não. Esse é o teu tesouro. Agora, guarde este versículo para sempre. Não esqueça desse versículo. Mateus 12 e 37. 12 e 37. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mas a Bíblia vai mais além. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, dizendo assim, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Nenhuma. É necessário ter essa inteligência espiritual, irmão. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A inteligência espiritual de entender que enquanto eu não falo, eu não estou sendo condenado, eu não estou sendo julgado, eu não estou me expondo a juízo. Mas a partir do momento em que eu abrir a minha boca, eu passo a ser, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Eu passo a ser réu de juízo, porque eu estou colocando as minhas palavras. Pensem comigo, eu estou aqui falando há 27 minutos. Quantas palavras eu já falei nesses 27 minutos? Cada uma delas está indo para a balança do juízo, onde eu serei pesado e julgado. Não é uma brincadeira. Quando o sábio escreve que a morte e a vida estão no poder da língua, é porque Deus toma a sério tudo o que nós falamos.
Nenhuma, nada cai fora. Deus não despreza nenhuma palavra nossa. Todas elas são reservadas, disse Jesus, clara e objetivamente. Serão julgadas. Serão levadas a juízo todas as nossas palavras. Isso é algo inegociável. Então, a língua reflete a pessoa. Quando você começa a falar, você começa a revelar quem você é. Preste atenção. Quando Tiago fala em 1:26 que se a gente pensa ser um religioso, mas não tem freio, não refreia a língua, está se enganando a si mesmo. Por quê? Porque quando abre a boca, eu posso posar de crentão, de santão, de bonzão, né? De obreirão, né? Hoje tem os famosão, né? Profeta, apóstolo, mas não tenho freio na língua, não tenho controle. Se não tenho controle na língua, não tenho controle na vida. Não tenho controle espiritual, não tenho a graça de Deus, não tenho o Espírito de Deus na minha vida, não tenho o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Não nasci de novo, porque todo nascido de novo, ele tem a graça educadora sobre ele. E a graça educadora não é o mesmo que a graça salvadora. A graça salvadora é aquela que veio, se manifestou para trazer salvação a todos. Mas a graça educadora é aquela que você dá lugar, você permite se educar. Você permite que esta graça maravilhosa, ela entre em ação na tua vida e ela trabalhe a teu favor para moldar, para educar, para remodelar, para encaixar você naquilo que Paulo disse no capítulo 12 de Romanos: não te conforme com este mundo, mas te renova pela renovação do vosso entendimento. Então você vai começar a experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Eu ouço o Espírito de Deus falando conosco para termos cuidado. Então, baseado em Tiago, capítulo 3, eu encontrei 4 cuidados com o poder da língua. Porque, meus irmãos, surge a partir do momento em que nós olhamos para o texto de Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não te esqueça disso, não te esqueça disso, não te esqueça disso. A língua reflete a pessoa. Quando você fala, você está mostrando quem você é. Quando você abre a boca, você está contando para todo mundo quem você é. Quando você se expressa, verbaliza, você verbaliza sentimentos, emoções, temperamento. Você revela o teu caráter. Então permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe a teu favor e mude isso em você. O segundo cuidado que nós temos que ter com o poder da língua é tomar cuidado com as suas palavras. Porque se as palavras revelam quem eu sou, então, disse Tiago 3:2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo.
Então já sabemos que é impossível não tropeçar em palavras. A única forma de não tropeçar em palavras é não falar. Mas se Deus nos deu a boca e Deus nos deu um idioma para nós aprendermos, nós nascemos, por exemplo, nós que somos do conhecimento, estou falando aqui na língua portuguesa, herdamos isso, né? Os portugueses colonizaram o Brasil e trouxeram esse idioma para cá, e é ele que nós utilizamos hoje. Então, baseado neste idioma que nós aprendemos, quanto mais conhecimento nós adquirimos do idioma da língua portuguesa, mais nós descobrimos ou quantas palavras nós tropeçamos, quantas palavras nós falhamos, erramos. Então, a única maneira de não errar nenhuma palavra é não falar. Mas então o que fazer, pastor Dorival? É tomar cuidado com as palavras. Antes de falar, pensa. Antes de falar, respira. Antes de falar, coloca oxigênio no cérebro, respira profundamente, medita no que vais dizer. Por quê? Às vezes nós nos descuidamos e dizemos algo que não devia. A língua pode ser até venenosa. Não é fácil controlar a língua, a gente sabe disso. Mas devemos nos esforçar. Quando aprendemos a tomar cuidado com nossas palavras, nós começamos a gerenciar o nosso ser e gerar o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Quando nós começamos a controlar, quando nós começamos a tomar cuidado, quando nós refletimos, aprendemos a ouvir, e às vezes não falar nada, às vezes não dizer nem há. Então nós começamos a gerar em nós, através do Espírito Santo, o domínio próprio. Tão salutar, tão lindo, tão maravilhoso para as nossas vidas, o domínio próprio. Todas as qualidades do fruto do Espírito Santo são indispensáveis para a vida cristã, mas o domínio próprio é inegociável, extraordinário e maravilhoso. Tiago, no capítulo 3, versículo 9, ele nos traz essa revelação maravilhosa. Eu quero ler textualmente. A língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Imagine que com a língua, meus irmãos, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode, escute, isso aqui é terrível, e falo com todo o temor do Senhor, com todo o temor e respeito a cada um que vai ouvir o que eu vou dizer agora. Mas os muitos anos no serviço do ministério, e que não são dias, são alguns anos. Mais precisamente, no mês de outubro, eu completei 28 anos que fui separado para o ministério. Servindo no ministério, uma das coisas que eu mais tenho assistido acontecer em qualquer lugar do mundo. Tive o privilégio de conviver com outras culturas, com outros povos, com outras línguas, e então eu posso falar que não é só na língua portuguesa. Quantas pessoas nunca pararam para atentar a este versículo 9 do capítulo 3 de Tiago? Quantos nunca pararam para pensar neste versículo?
quantos simplesmente acharam que podiam fazer o que queria. Quer ver uma coisa? Eu agora quero me dirigir exclusivamente aos cristãos evangélicos praticantes, ativos, membros, envolvidos com o contexto eclesial. Estão lá dentro da eclesia, que cantam lindos louvores, pregam mensagens. No ambiente pentecostal, principalmente os pentecostais, no ambiente pentecostal, o culto, ele abre a boca e glorifica, ele fala línguas estranhas, profetiza, exalta o nome de Deus, os cânticos são entoados de adoração, de louvor a Deus. Mas eu vi com os meus olhos terminar o culto e nem ter saído para fora do cenáculo do templo e estar murmurando, falando coisas que não deve, falando coisas que nem sabe se é verdade ou não é. Olha só o que disse Tiago. Com ela bendizemos a Deus Pai no culto, né? Principalmente, mas pode ser em qualquer momento, você pode estar na rua, em qualquer ambiente, sozinho, cantando, louvando, adorando, glorificando, mas, de repente, amaldiçoamos o homem que Deus criou. O homem que é a imagem e semelhança de Deus. Pior, às vezes amaldiçoamos e falamos de alguém que a gente nem sabe se aquilo é real, é verdadeiro. Então, o segundo cuidado que nós temos que ter com o poder da língua é com as nossas palavras. Cuide que palavra vai falar. Ouviu falar do pastor Dorival? Investiga primeiro. Disseram que o pastor Dorival não presta? Investiga primeiro. Não destrói ele sem antes saber a verdade. Ouviu falar da irmãzinha fulana, da irmãzinha ciclana? Não leva adiante. Não comenta com ninguém. Não faz comentários, porque, como eu disse no primeiro cuidado, Deus não deixará passar nenhuma palavra sem levar a juízo. Tenha cuidado. Eu já vi igrejas serem destruídas por uma conversa, por exemplo, de um tesoureiro leviano, de um fiscal leviano que nem entendeu o que estava fiscalizando e achou melhor, achou mais apropriado levar adiante o fuxico, a fofoca. O pastor está pegando o dinheiro da igreja, o pastor está gastando o dinheiro da igreja, o pastor gastou dinheiro nisso, naquilo. Às vezes, irmão, a irmãzinha está ali conversando com alguém e a boca maldita, sem entender o tamanho do problema que pode criar, prefere ir lá e contar que viu a fulana fazendo isso, falando aquilo. Tenha cuidado. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, com as suas palavras. Não deixa, não pode, diz a Bíblia, não pode sair da mesma boca, da mesma fonte, água doce e salgada. Não pode ser que você esteja louvando ao Senhor, cantando louvores, adorando, bendizendo o nome do Senhor, e daqui a pouco você esteja amaldiçoando o teu irmão, falando mal da congregação, do culto, murmurando do louvor, da irmãzinha que tentou cantar e não cantou direito, do irmãozinho que quis pregar e não pregou, e você usando a tua boca para zombar, a tua boca para destruir, para rebaixar, para humilhar. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, aqui no Brasil, noite aí no Japão. Meu irmão, por favor, toma cuidado com as tuas palavras. Porque às vezes o que se levou anos construindo, você pode destruir numa conversa. Numa conversa fiada, numa conversa sem prova, mesmo tendo provas. O fórum apropriado não é um grupinho de irmãos. Hoje tem grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de não sei o quê. O fórum apropriado não é aqui nas redes sociais para fazer comentários. Sabe onde é o fórum apropriado para você comentar? É com a pessoa. É com o pastor dela, sentar e conversar. Pastor, fulano de tal está precisando de ajuda espiritual. Fulano de tal está precisando de auxílio, de socorro. Tome cuidado. Lembre-se do cuidado número 1. Deus não vai deixar passar nenhuma palavra. Todas serão julgadas. E as palavras revelam quem nós somos. Tome cuidado com as suas palavras. E falamos do terceiro cuidado. A tentação para pecar com as palavras é muito grande. Se a tentação é grande, o que eu devo fazer, pastor? A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3:6. As palavras têm uma tendência a se descontrolarem como um fogo. Se você não tomar cuidado com sua língua, suas conversas podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, fique calado e vá orar. Lembre-se desta verdade bíblica, lembre-se desta palavra. As palavras são como um fogo. Quando você fala, é como uma faísca que acende. E pode incendiar uma floresta inteira, pode incendiar todo um lugar. Uma palavra maldita, uma palavra fora do lugar, uma palavra impensada, leviana, pode trazer para você resultados catastróficos. Pode colocar a tua alma no inferno. Pode destruir uma vida, pode destruir uma família, pode destruir uma casa, pode destruir um lar. Palavras fora do lugar, palavras inapropriadas, mesmo quando são verdade, meu irmão, se é fora do lugar, é inapropriado. Não, a verdade eu falo e não importa. Na terapia tem uma expressão chamada, que muitas vezes é utilizado para isso, que se chama sincericídio. Que é aquela pessoa que, por ser sincera demais, se mata. Acaba desmoralizada. No âmbito eclesial, quando nós, a liderança ministerial, olhamos para o contexto da formação de um discípulo que vem a ser um obreiro, o primeiro requisito que um pastor espiritual, que um homem de Deus, um líder espiritual no contexto eclesial, para que ele vá inserir um obreiro no contexto ministerial, o primeiro requisito depois da espiritualidade, da vida de oração, de jejum, de consagração e estudo da palavra é prudente nas palavras, sabe ouvir e falar pouco. Obreiro conversador que fala pelos cotovelos não serve para obreiro. Obreiro não pode estar em um lugar
em uma função ministerial, se é uma boca desenfreada. Vive colocando fogo na igreja, vive colocando fogo no ministério, vive incendiando. Os pastores, os líderes precisam estar apagando bombeiro constantemente, tem que estar ali com como chamam, anti-chamas, agora eu esqueci o... Ai, mata-fuego, o mata-fuego, meus irmãos. Às vezes, o espanhol, às vezes, na cabeça, tantos anos falando, um extintor em português. Tem que o pastor estar ali, gastando saúde, tempo, sempre com o extintor na mão, apagando, sempre buscando de alguma maneira acalmar os ânimos, porque o linguarudo está ali sempre falando coisa que não deve. Então olhe para isto, a tentação de pecar com a boca é grande, grandiosíssima. Mas lembra que cada vez que você abrir a boca, você pode estar botando fogo, queimando, e fogo quando descontrola, meu irmão. Ah, meu irmão, misericórdia. Tenha cuidado com a língua. Tenha cuidado com o que você diz. Não é o que você pensa, você fala. É o que você pensa, você reflete. Fala só aquilo que é indispensável, aquilo que é bom, aquilo que produz fruto, aquilo que edifica, que cura, que liberta, que transforma. E por último, o quarto cuidado que devemos ter com a nossa língua, com o poder da nossa língua, já que o nosso escritor, aos Provérbios 18 e 21, ele disse clara e objetivamente que a morte e a vida estão no poder da língua. Então eu quero te pedir nesta manhã, para mim aqui no Brasil, eu vejo irmãos na Espanha, em Portugal, meus amados bem-vindos, as igrejas nossas. Eu quero explicar aos irmãos que estão chegando que nós estamos transmitindo uma mensagem ao vivo para as igrejas que estão no Japão, na igreja em Nagahama, Osaka e Hiroshima, a pedido do nosso querido pastor presidente da igreja, o pastor Ícaro Lopes. Deus abençoe, meu amado, obrigado. Espero que não esteja me metendo numa seara que não me pertence, mas estou pregando aquilo que entendo, orei, estudei e entendo que o Espírito de Deus quer que reflitamos nesta palavra, que venhamos a parar, pensar no poder da língua. Falamos já aqui nesta mensagem sobre o primeiro cuidado com o poder da língua, que é entender, compreender que a língua revela quem eu sou. O segundo cuidado que nós falamos aqui é sobre o cuidado com cada palavra que vamos dizer. O terceiro cuidado é porque somos tentados constantemente em pecar com as palavras. Porque a palavra é como um fogo. E agora queremos falar o último cuidado, que é a língua. A língua. A língua, ela é consistente. O que é isso, pastor Dorival? Presta atenção. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Muitas vezes nem reparamos nas nossas condições. Muitas vezes não reparamos nas nossas contradições. Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece algum respeito, tal como Deus é digno. Lembre que o ser humano merece, é meritocracia para ser humano.
Deus não merece nada, Deus é digno, dignidade. Ele é digno de tudo. Tal como Deus é digno, pelo menos por motivos de consistência, é bom procurar ser sempre uma bênção com as suas palavras. Presta atenção, o que é a língua consistente? Voltamos ao princípio. Quando eu falo, eu revelo quem eu sou. E quando eu revelo quem eu sou, não adianta dizer que eu não sou. Não adianta dar explicações, porque quando eu falo, eu estou mostrando o meu caráter. Quando eu falo, eu estou mostrando quem realmente eu sou. Quando eu falo, eu realmente estou trazendo à baila o oculto. Eu estou trazendo para o centro das atenções o meu caráter. O verdadeiro eu está saindo para fora. Então, por que a língua é consistente? Porque quando ela fala, ela mostra a verdade. E é imprescindível nós entendemos isso. Tiago escreve no capítulo 3, que é o que nós tiramos o contexto do capítulo 3 para preparar esse estudo bíblico. No capítulo 3, versículo 9 e 10, ele fala: não pode ser assim. Não pode, de forma alguma, disse ele no versículo 10, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode, isso aqui é lei, é ordem bíblica. A boca de um crente não pode, irmão, não, pelo amor de Deus. Não pode estar cantando e daqui você virou para o outro lado e está amaldiçoando. Você não pode estar dando glória a Deus e amaldiçoando. Você vai para o trânsito dirigir, onde revela, às vezes, o verdadeiro leão, o verdadeiro demônio, espírito maligno que habita na nossa natureza. O trânsito revela muito de quem nós somos. Porque você vê cada loucura, cada barbeiragem, cada absurdo no trânsito. E ali é testado e revelado quem você é. Então, lembre-se que quando a boca fala, permanece como um selo, como uma digital. Você coloca a tua digital, quando a tua boca fala, é uma digital que não apaga. Nem aqui, nem na eternidade. Lembre-se das duas grandes verdades bíblicas. Pedra atirada, palavra falada, não volta atrás. E que tudo que falarmos revela quem nós somos. Não tem como retirar a palavra. Retiro as minhas palavras. Você soltou. Vai viver as consequências dela. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a vida de cada um. Eu louvo a Deus por este privilégio, por este momento maravilhoso. Agradeço a sua vida, pastor Ícaro Lopes, mais uma vez, com carinho. Agradeço amavelmente a sua confiança, aos meus irmãos que estão aí no culto participando. Sejamos em Cristo edificados pela verdade revelada da sua palavra. Peçamos com humildade aos pés do Senhor. Dá-me uma língua controlada. Dá-me uma boca controlada. Dá-me sabedoria. Eu me lembro da minha juventude, quando comecei a carreira ministerial, ainda muito jovem, com 20 anos de idade. Lembro de ir ao monte orar, ou na igreja, às vezes no meu quarto, sozinho, eu batia na minha boca com a mão espalmada e dizia: Senhor, santifica a minha boca, santifica a minha boca. Eu não quero ser conhecido como um crente linguarudo, falador da vida alheia. Senhor, que antes de eu falar, faz comigo como fez com Isaías: queima minha boca, queima minha boca, queima minha boca, santifica os meus lábios.
Urabagasturibicantarai, aleluia. Santifica os meus lábios, santifica os meus lábios. Eu não quero, Senhor, jamais usar a minha boca para abençoar aqui, usar a minha boca para amaldiçoar aqui. Eu não quero ser um crente que a minha boca canta louvores a Deus e fala da vida alheia. Eu não quero ser um crente, Senhor, que prega a tua palavra, mas que amaldiçoa. Eu não quero ser um crente, Senhor, que no púlpito, na igreja, sou um exemplo de adorador, mas quando saio para a rua, a minha boca dá vergonha, é um sepulcro aberto, sai coisas absurdas, sai coisas assustadoras dela. Senhor, santifica a minha boca. Santifica a minha boca. Em Cristo Jesus, eu quero orar contigo nesse momento. Pai, eu te dou graças nesta manhã. Eu te dou graças pela vida, Senhor, dos meus irmãos que estão ali no Japão, participando deste culto, participando, Senhor, deste momento precioso na tua presença. Os meus irmãos que estão ali, Senhor, na Espanha, em Portugal, os meus irmãos que estão espalhados pelo mundo, mas que junto comigo querem ter uma boca santificada, querem ter uma língua queimada, lábios queimados, para proferir palavras, Senhor, que edifiquem e que produzam frutos de salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe meus amados irmãos.